canal de saúde mental está funcionando desde que a gente começou a fazer as web palestras. Todo mês tem uma que é sobre saúde mental e hoje a gente vai ter uma pessoa muito querida e muito importante para a nossa saúde mental do estado do Acre, que é a nossa amiga Márcia Aurélia, que trabalha na coordenação de saúde mental da CESACRE, é chefe do núcleo de saúde mental atualmente do DAP da CESACRE, né, e vai falar para a gente sobre um tema muito importante, pensando inclusive nos municípios, que é o matriciamento como estratégia de cuidado e educação permanente em saúde mental. Então, vou passar a palavra para a Márcia. Seja muito bem-vinda, Márcia. A gente depois vai abrir para perguntas aqui na nossa caixa de bate-papo. Então, a palavra é sua e faça uma boa web palestra. Um abraço. Obrigada pelo carinho nessa acolhida do Dr. Rodrigo Silveira. É um grande amigo com quem já trabalhei há alguns anos, muitos anos por sinal, mas a gente não conta esses anos para não revelar as idades nem de um nem de outro. Mas é com grande satisfação que eu aceitei esse desafio de vir até o Telesaúde para falar de uma estratégia que é o matriciamento, né? Na verdade, um dispositivo importante que traz uma relação de comunicação franca e transparente entre os serviços e estabelece o que preconiza a política de saúde mental, que é o cuidado em território. Como o Rodrigo me apresentou, eu sou psicóloga, eu quero também dar boas-vindas às pessoas que estão nesse momento atentos ao CAPS de Epitaciolândia, essa galera jovem que abraçou a saúde mental como o primeiro emprego, né, como primeira oportunidade de trabalho, que tem se dedicado aí ao cuidado desse centro de atenção psicossocial que é tão importante nessa regional do Alto Acre, e um abraço também a todos os demais que estão atentos a esse momento. E nós vamos começar a falar de onde se origina esse termo matriciamento, né? Primeiro, nós precisamos entender que a saúde mental, a política de saúde mental, ela nasce de uma luta, né, de uma luta contra o modelo, né, que estava posto a um determinado momento, na década de 80, um modelo desumanizado, né, um modelo de isolamento, em que pessoas como nós, trabalhadores, familiares e usuários, né, foram às ruas pedirem melhores condições de cuidado às pessoas que apresentavam algum sofrimento psíquico ou faziam uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, a Lei 10.216, que eu apresento para vocês aqui, ela regulamenta, né, uma nova forma de olhar o cuidado dessas pessoas, quebrando esse paradigma de um modelo biomédico, de um modelo centrado no isolamento, centrado no encarceramento, centrado no hospital como local de moradia, de quebra de vínculos, né, de reclusão, de exclusão social, para caracterizar-se como uma forma de cuidar, né, diferente, em que tanto as ações quanto os serviços devam garantir o acesso aos cuidados em saúde mental. E de que forma? De forma ampliada, né, de forma complexa e com importante articulação intersetorial, tendo como diretriz central a reinserção social. Então, quando diz que esse acesso aos cuidados de saúde mental tem que ser de forma ampliada, é porque não se restringe a uma única profissão. Então, ele traz saberes, né, traz atores novos para esse diálogo, principalmente aqueles que talvez nem façam parte do rol de profissionais de saúde, né,
como artesãos, né, como oficineiros, como psicopedagogos, né, e complexo porque é importante caminhar na discussão sobre a política de saúde mental com o que o SUS preconiza, né, que é o cuidado universal, mas também levando em consideração a integralidade, a equidade, ou seja, que esse sujeito, mesmo tendo um transtorno mental e são duas pessoas com o mesmo diagnóstico, são duas pessoas diferenciadas, duas pessoas diferentes e que precisam olhar para esses seus projetos terapêuticos, essa sua forma de cuidado também de forma diferente. E isso é equidade, né? E a importante articulação intersetorial é porque nesse momento a saúde mental ela precisa dialogar com esse território vivo, né, onde ali tem um espaço de educação, como escolas, de cultura, como os centros culturais, as associações de moradores, as igrejas, as praças. Então, a base desse cuidado, ela vai se dar nesse território onde esse sujeito vive, né? Por isso, ele tem como diretriz central a reinserção social, ou seja, é importante que esse sujeito ele ficou tanto tempo longe da sociedade, longe da sua família, longe das mudanças que aconteceram ao longo dos anos, a partir do momento que ele foi isolado, internado e ficou mesmo à margem da sociedade, ele precisa ir retomando a sua vida, né, com o seu modo de andar a vida, sendo reinserido, né, retomando as suas relações sociais, as suas relações afetivas, e isso é o ponto central da política de saúde mental, né? O Ministério da Saúde, aí eu trago essa forma como o Ministério da Saúde vê esse momento da luta antimanicomial, que é uma reforma, né? A reforma psiquiátrica, ela traz para esse nosso olhar essas transformações, que são transformações das nossas práticas. Então, é o momento de parar e olhar para a forma como nós atuamos. É o momento em que nós precisamos fazer as nossas meia-culpas, onde estamos acertando, onde estamos errando, e os novos caminhos a serem seguidos, a partir da relação com os outros profissionais, ou seja, é onde esses saberes vão ser borrados, esses saberes vão se convergir para a apropriação desse conhecimento de uma forma conjunta, né? Onde os valores culturais vão sendo respeitados, os valores sociais vão sendo respeitados, com cada especificidade de cada indivíduo, né? Em torno desse termo que nos assusta tanto, porque o louco e a loucura, eles estão dentro de uma mística de que há um perigo iminente, né? O louco é sempre associado à agressividade, o louco sempre está associado àquele que não deve ser levado em consideração porque só diz bobagem. Então, nós precisamos, em torno das políticas públicas, lidar com a questão do louco e da loucura de uma forma a compreender esses sujeitos, sabendo das suas histórias, porque são sujeitos com história, são sujeitos que têm uma vida, né, antes dessa internação, antes desse atendimento, e respeitando todo o contexto em que essa pessoa está inserida, né, desmistificando, além dessas questões da periculosidade, né, do que não tem nada a dizer, né, e aí esse processo é um processo político e é um processo social muito complexo, né, que vai ter uma composição de atores, instituições e forças de diferentes origens, né, que vão incidir para diferentes territórios nos governos, tanto federal, estadual e municipal,
nas universidades, ou seja, aproximando, né, o ensino e o serviço, no mercado dos serviços de saúde, abrindo novas frentes de trabalho, porque com o modelo ele traz uma mudança na forma de cuidar. E aí ele propõe novos dispositivos que vêm em substituição àquele modelo asilar do hospital psiquiátrico, né? Então, a partir do momento que esses serviços vão sendo implantados nos estados e municípios, abre-se uma nova possibilidade de frentes de trabalho, de mercado de trabalho e para muitas profissões, né? Para profissões, como eu já citei, que às vezes nem fazem parte do rol dos profissionais de saúde, como artesãos, oficineiros, mas médicos, psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, né, sociólogos, vêm compor também essas instituições. E sempre com o controle social dialogando com esses espaços, porque nessas associações de pessoas com transtornos mentais, essas associações que também os seus familiares fazem parte, precisam estar lá como um termômetro mesmo de avaliando esse serviço, colaborando com o serviço, propondo novas ações, participando, ou seja, reaproximando, reestruturando esses vínculos frágeis, nesses vínculos muitas vezes rompidos. E então esses movimentos sociais nesses territórios, eles trazem, né, uma qualidade, né, no diálogo, eles trazem uma qualidade para o serviço. Então, é isso que a reforma psiquiátrica traz, né? Traz mesmo uma quebra de paradigma, traz uma transformação para esse profissional, né, que estava habituado a esse modelo centrado num diagnóstico e num fazer que traz o louco e a loucura para o isolamento, para um território fértil, onde haverá talvez uma tríplice inclusão, talvez porque em determinados momentos isso pode não acontecer, mas é importante que os serviços compreendam que há uma grande qualidade nos diálogos quando você consegue reunir a gestão, os usuários e os trabalhadores, principalmente nas assembleias, né, que os CAPs promovem, que é um local onde eles podem opinar sobre como estão as atividades, eles podem sugerir novas atividades, eles podem propor, né, mudanças na questão e avaliar mesmo o processo de trabalho. Então, isso tudo vai aparecer ali naquele território, né, do imaginário social, da opinião pública. Então, vai trazer para a população uma desmistificação desse louco como uma pessoa perigosa, desse louco como alguém que deve ficar trancafiado e à margem da sociedade. Então, nessa perspectiva é que o apoio matricial surge como proposta para articular os cuidados em saúde mental à atenção básica, né? Então, o que vem a ser o apoio matricial, né? E aí, didaticamente, eu trouxe que o apoio matricial é um novo modo de produzir, né? Ou seja, essa produção de saúde, produção de vida, né? Não produzir mais doença, mas sim produzir uma qualidade de vida, onde duas ou mais equipes constroem de forma compartilhada uma proposta de intervenção, que é tanto pedagógica quanto terapêutica, porque nesse processo todos aprenderão, né? E todos poderão fazer o que eu acabei de falar anteriormente, que é parar para olhar a nossa forma de fazer, a nossa forma de cuidar. Parar para olhar como estamos cuidando das pessoas, né? Quem são as pessoas que estamos cuidando, né?
Que território é esse que eu atuo, né? Quais as potencialidades nesse território para contribuir para a forma como eu cuido. E o apoio matricial ele foi criado, né, por Gastão Wagner Campos, né, em 1999, professor titular do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ele é médico, sanitarista, ele é mestre e doutor em saúde coletiva, autor de vários livros e artigos, e propôs importantes avanços na gestão e atenção do SUS, né? Gastão Wagner também é um nome bastante conhecido na política nacional de humanização. E no início eu falei que o matriciamento é um dispositivo, então a Política Nacional de Humanização trazia como diretriz mais importante o acolhimento e traziam os dispositivos que dentre eles estavam a cogestão, a clínica ampliada e também o apoio matricial, né? Porque a Política Nacional de Humanização, ela traz experiências exitosas no SUS, né? Traz essa quebra de paradigma de que devemos olhar para o outro, né, de forma empática, que devemos nos relacionar com o outro é, na perspectiva de criarmos vínculos saudáveis, né? De aproximar esse indivíduo no território, daquele território à unidade de saúde, porque ali é o território onde ele pertence. Então, estabelecer mesmo esse sentimento de pertencimento a esse espaço, que é um espaço coletivo, né? E que ele pode contribuir, esse usuário pode contribuir muito nesse espaço coletivo, junto com os profissionais, junto com a gestão. Qual é o objetivo do apoio matricial, então? Estruturar o trabalho colaborativo entre saúde mental e atenção primária, né? Essa aproximação entre a saúde mental e a atenção primária, ela vai resgatar nos profissionais uma, um vínculo solidário a respeito de um trabalho que pode ser um trabalho complexo e exaustivo, né? Então, uma equipe de matriciamento, ela traz um saber que aquela equipe da atenção primária não tem na composição da sua equipe, né? Como, por exemplo, o médico psiquiatra, o psicólogo ou o fonoaudiólogo, porque eles não fazem parte dessa equipe básica, né? Dessa equipe da atenção da unidade básica. Então, muitas das questões ligadas ao sofrimento psíquico, elas são de difícil entendimento de primeira vez, no momento da acolhida do caso. Então, à medida que o apoio matricial ele se inicia, ele dá também esse conforto para essa equipe de forma solidária, você não está sozinho, né? E nós podemos juntos construir, né? Junto com esse usuário também construir uma proposta de cuidado, olhando para os caminhos apontados pela história desse sujeito, né? Os caminhos apontados pelos sintomas, pelas relações que ele estabelece com o meio e assim sucessivamente, né? Então, esse objetivo pequeno, mas muito significativo para o trabalho em saúde, que é estruturar esse trabalho coletivo, tanto com as equipes de saúde mental, quanto com as equipes de atenção primária. Porque no fazer diário, nós acabamos não tendo tempo para parar e discutir os casos, né? E o apoio matricial, ele praticamente, eu não vou dizer nos obriga, porque é uma palavra muito verticalizadora, mas ele indica que nós precisamos fazer essa parada, né? Que essa parada é qualitativa no nosso processo de trabalho, né? Porque é nesse momento que nós olhamos para a forma como estamos desenvolvendo a nossa praxis, né? A nossa prática. Então, o matriciamento em saúde mental tem como objetivo também
superar os encaminhamentos desnecessários e sem qualificação e aprimorar a corresponsabilização entre as equipes de atenção primária com as equipes de saúde mental. Quando eu digo superar os encaminhamentos desnecessários sem qualificação, é porque no modelo antigo, né, em que o sujeito andava peregrinando pela rede em busca de uma solução para as suas dificuldades, para os seus problemas, o que ele levava era um papel, né, que muitas vezes não continham informações necessárias para a equipe que o recebia, né, e ele não tinha, sem qualificação, no sentido, não é que o profissional é desqualificado, mas a qualificação do encaminhamento, né, com as informações necessárias para esse encaminhamento. E com, pelo menos, o contato dessa pessoa que está encaminhando, para que houvesse, nesse momento, uma corresponsabilização do cuidado. Olha, eu estou te encaminhando porque para mim ficou difícil o manejo desse caso, mas eu gostaria que fosse me dado um retorno sobre a consulta com o especialista ou o caso especificamente, né? Então, se os encaminhamentos são qualificados, eles aprimoram, né, a corresponsabilização das equipes, porque essas equipes elas não vão simplesmente se livrar do caso, né, porque o que acontece com o paciente encaminhado, né, de forma sem a qualificação necessária, muitas vezes, eu não sei qual é a porcentagem dos encaminhamentos já realizados, mas muitos encaminhamentos que se recebe dos especialistas poderia, né, ter sido cuidado na atenção primária, né, pela própria equipe e com o apoio de uma equipe de matriciamento. Então, é importante que esse termo ele permeie as nossas práticas, né? Porque há uma responsabilização do profissional, há uma responsabilização do especialista e há uma responsabilização também do usuário, né? É um processo conjunto, né? É uma construção conjunta. E aí nós saímos de um modelo verticalizador, né, do cuidado, que era centrado numa figura, muitas vezes a figura médica, né, e que esses problemas eles estão sendo esse modelo está ultrapassado porque ele traz problemas, né, problemas graves, né, para o usuário, né. A questão, como eu expliquei anteriormente, a referência e a contra-referência. Normalmente, esse encaminhamento que não tem uma informação precisa, esse encaminhamento sem essa qualificação, né, ele normalmente não é devolvido para a atenção primária com as informações desse atendimento ou do diagnóstico que foi estabelecido ali naquele atendimento, né? Outro problema são, como eu já falei, o encaminhamento sem qualificação, se desresponsabilizando do cuidado e não resolutivo, né? Esses encaminhamentos não resolutivos. Uma comunicação sem feedback, né? Você fala, mas não tem o retorno, né? Você pede ajuda, mas não obtém a resposta, né? Acesso com base de oferta, né? Com longas filas para atendimento especializado. Então, esse acesso que se dá, muitas vezes, sem levar em consideração o diagnóstico situacional daquele lugar, sem levar em consideração aquela população, do que aquela população precisa, do que ela mais adoece. Quais são as questões mais importantes naquela população, para que essas longas filas de atendimento elas sejam reduzidas, né? E essas filas, elas promovem uma espera que leva ao descrédito do usuário sobre o serviço de saúde também, porque existem filas com tantas pessoas, principalmente na saúde mental, especificamente no nosso estado, para as especialidades, a especialidade de psiquiatria, que provavelmente daqui a 4 anos a última pessoa dessa fila
seria atendida, né? Então, se for uma situação mais grave, essa pessoa pode entrar em crise, essa pessoa pode requerer uma necessidade de um atendimento mais específico e essa pessoa fica aguardando essa vaga, né? Vínculo frágil com a OBS. Então, se não há uma comunicação, se esse encaminhamento é feito sem qualificação, esses usuários acabam, como eu disse, não acreditando no cuidado. Então, a unidade básica, ela não é, o local onde esse usuário tem, assim, esse sentimento de pertencimento, onde ele tem uma participação, onde ele dá credibilidade ao cuidado oferecido nessa instituição, né? E um atendimento, um outro problema é o atendimento individual pelo profissional de saúde mental. Então, essa relação de referência contra referência é apostando sempre num atendimento individualizado, né, pelo profissional de saúde mental, sendo que é um sujeito com muitas dimensões, né? Um sujeito que precisa de uma equipe multidisciplinar envolvida no seu cuidado. E aí nós saímos da verticalidade, né, a verticalização do cuidado para a horizontalidade do cuidado. E o incentivo ao cuidado no território, que é o que preconiza, né, a política de saúde mental, né, que o cuidado seja feito no território, que esses sujeitos sejam, eles podem ser atendidos em centros de atenção psicossociais, como os CAPs, mas eles moram em determinado território que lá tem uma unidade básica de saúde, uma unidade de saúde da família. Então, essa equipe, ela não pode simplesmente acreditar que esse usuário ele é do CAPS, porque esse usuário é do Sistema Único de Saúde, né? E esse usuário é do território. Então, é importante que essas equipes elas possam olhar para esses usuários como também pertencentes a esse território e também com necessidade de cuidado integral, porque há outras situações do cuidado em saúde que eles podem requerer dessa unidade básica e tudo acabar sendo transferido para o atendimento especializado de saúde mental, né? Então, qual é as questões relacionadas à horizontalidade do cuidado, né? Proporcionar a integração entre as equipes da atenção primária e as equipes de saúde mental. É uma grande ferramenta propulsora de educação permanente, que esse é o tema da web palestra de hoje, né? Que é uma ferramenta propulsora de educação permanente. Então, o matriciamento ele pode propor, né, conjuntamente, né, essas duas equipes, elas podem fomentar oficinas, elas podem fomentar cursos, né, grupos e outras formas de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, tanto para essa equipe, né, da atenção primária em saúde, quanto para o próprio território e aí os setores contidos nesse território, né? Então, ela é tanto técnica, ou seja, que há um aparato, sim, do conhecimento técnico de cada profissão envolvida ali no apoio matricial, quanto pedagógico, né? Entendendo que esse processo da construção de vínculo, da construção da linha de cuidado do sujeito, não é algo que se tira, né, da cartola da noite para o dia, mas é algo que precisa ser entendido para ser construído, né, respeitando toda a contextualização da história desse sujeito. Além disso, ele proporciona, a horizontalidade proporciona a interdisciplinaridade, né, que são esses vários saberes, né, sem, no entanto, deixar de respeitar o campo comum, né, a todos, ou seja, não é que o psicólogo vai dar um de enfermeiro, e o enfermeiro vai dar um de psicólogo, e o médico vai dar, porque a gente escuta, eu falei vai dar, mas isso bem entre aspas, porque
porque às vezes a gente escuta até os professores dizendo, hoje eu fui um pouco assistente social, eu fui um pouco psicólogo. Não é esse o caminho, né? Que os profissionais de atenção primária incorporem essa multidisciplinaridade, né? Mas que esses saberes eles sejam propulsores, né? Para a construção do cuidado das pessoas. Que uma informação a respeito do cuidado com a voz, né? Que envolve respiração, né, que envolve relaxamento, pode melhorar a questão da ansiedade, em muitos casos, né? Que a alimentação ela é essencial, uma boa alimentação, uma alimentação mais saudável, ela pode ser preventiva para questões de doenças psicossomáticas, enfim, de depressão. Existem alimentos que as pessoas consideram como antidepressivos, né? E toda essa relação dos saberes das profissões vem construir uma proposta, né, para o cuidado a essas pessoas. Eu dei esses exemplos, mas assim, a atividade física, né, como a ginástica, a caminhada, que traz inúmeros benefícios. A gente teve agora uma reportagem longa no Fantástico e é importante, foi dado o recado de que a psicoterapia, o exercício físico, a alimentação adequada muitas vezes a medicação, elas compõem, né, essa linha de cuidado das pessoas que têm transtornos depressivos. Além disso, respeita, né, essa interdisciplinaridade, no fato, além de respeitar esse campo comum a todos, onde elas vão, como eu digo, as fronteiras vão se borrar ali para construir propostas viáveis para esse sujeito, junto com ele, esse vai também respeitar o núcleo específico de cada profissão, né? Do médico, do enfermeiro, do psicólogo, do terapeuta ocupacional e assim sucessivamente, né? Promove o intercâmbio de conhecimentos, porque muito se aprende, né, com a informação a respeito de determinadas profissões, né? Muito se aprende nessa troca, né, na discussão de caso, na discussão de um caso clínico, né, com o campo técnico específico da psicologia, o campo técnico específico da fonoaudiologia, da nutrição, né, da medicina, da enfermagem, e é um aprendizado para a equipe inteira, né? Então, fomenta também o apoio institucional, né, que vai ser um grande aliado nas identificações das dificuldades do processo de trabalho. Então, esse apoio institucional é também uma ferramenta que pode identificar situações que envolvem o processo de trabalho daquela equipe e que, a partir de iniciativas de educação permanente, como oficinas, de relações interpessoais, né, como oficinas sobre o cuidado em equipe, o trabalho em equipe, ele vai minimizar, né, ruídos, né, das relações das pessoas, ruído na comunicação interna, né, vai facilitar o processo de trabalho nessas instituições. Então, é um grande aliado também. Quais são os pontos importantes para o matriciamento, né? Primeiro, o matriciamento, como eu disse, ele é feito por uma equipe multiprofissional, pode compor a equipe médico, psiquiatra, pode compor a equipe fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, né? E é importante que tenha um motivo do matriciamento, né? Que essa equipe ela tenha informações precisas sobre aquele caso que ela precisa discutir, né? Que ela tenha se preparado, né,
para discutir o caso, para trazer argumentos, né? Quem é esse sujeito, né? Como é a família desse sujeito, onde esse sujeito vive, né? Como é que é o ambiente, como é que é a residência, esse sujeito trabalha, né? Qual a dificuldade que a equipe está encontrando com o caso, né? É uma dificuldade de adesão ao tratamento, é uma dificuldade de elaboração do diagnóstico, né? Quais são as dificuldades que a equipe está tendo com o caso, né? Uma discussão de caso com informações sobre intervenções anteriores. É importante trazer esses dados, né? O que foi feito anteriormente, quais medicações essa pessoa, esse sujeito está usando, ou quais medicações já usou, né? E existe um problema atual, algo que está emergindo ali naquele momento. Utilizar o genograma, que é um gráfico da família, né? Ele consegue nos mostrar, né, visualmente, as relações dos sujeitos da família, quais as relações mais fortes, quais as relações mais difíceis, os problemas de relacionamento dentro da família, com quem esse indivíduo mora, né, com quem ele vive, se tem irmãos, as questões de saúde dessa família, se tem óbitos, se tem alguém grávida nessa família, ou com hipertensão, ou com uma história de transtorno mental na história de vida familiar. Então, o genograma ele nos mostra, né, esse visualmente esse desenho, esse gráfico da família, né? A configuração social, se essa pessoa estabelece relações, né, se tem dificuldade nessas relações, se é casado, se não é casado, se trabalha, né, se estuda, né, qual a escolaridade, como a equipe de referência lida com o caso, né, como é que essa equipe ela está se organizando com o projeto terapêutico singular desse sujeito, né, a formulação do diagnóstico ou das hipóteses diagnósticas, né, quais são as possíveis hipóteses diagnósticas do caso, né, e isso é bem importante para o momento da discussão no matriciamento. E outras ferramentas que são muito importantes no matriciamento, né? Que é a interconsulta, né? A interconsulta, ela nos tira, né, daquela zona de conforto onde a gente está atendendo ali, cada um na sua salinha, minha sala, minha mesa, minha cadeira, e ela faz com que esses profissionais eles saiam ali daqueles espaços, né, de comodidade e possam acessar outros profissionais, solicitando a esses profissionais a escuta e a observação sobre o caso, porque lhe chamou a atenção um determinado ponto no dia da consulta de um determinado paciente. Então, é uma das principais ferramentas do matriciamento, a interconsulta. Então, ela propõe essa prática interdisciplinar para a construção desse modelo integral. Então, normalmente, nós atendemos uma demanda de agenda, que é aquela, quando eu disse inicialmente, é isso que é o acesso de oferta, né? O acesso de oferta eu estabeleço uma agenda, eu tenho um profissional, eu estabeleço 20 vagas, quem pegou 20 fichas foi atendido, quem não pegou 20 fichas, infelizmente, volta outro dia, né? Então, nessa proposta, nessa ferramenta, a interconsulta, propõe que essa prática ela seja transposta, né? Levando esse sujeito nesse atendimento conjunto, né? Nesse atendimento proposto junto, leva esse sujeito para uma linha de cuidado onde eu não preciso, né, levar esse sujeito para uma fila de espera, né,
marcar uma consulta, sair de casa de madrugada, enfim, demandar um desgaste para esse sujeito e diminuir mais uma vez a credibilidade sobre o atendimento, né? A consulta conjunta é outra ferramenta, né? A consulta conjunta ela pode reunir profissionais de categorias diferentes e com a presença dos familiares, né? Ou não, né? Então, quando eu preciso observar essa dinâmica familiar, eu preciso observar como é que são essas relações entre esse sujeito e o cônjuge, por exemplo, pode ser com o companheiro ou a companheira, né? Então é importante e traz um olhar diferenciado para o caso, né? A visita domiciliar já é do conhecimento da maioria, principalmente de agentes comunitários de saúde, porque nós, outros profissionais, muitas vezes temos uma maior dificuldade em fazer visitas domiciliares, pelo contingente de serviço que a gente, às vezes, né, vai sendo demandado nas nossas práticas. E a visita domiciliar também nos tira dessa zona de conforto e nos aproxima dessa realidade onde esse sujeito mora, onde esse sujeito vive, né? Então, com a política de saúde mental, ela preconiza esse cuidado em território, né? Então, a visita ao domicílio, ele é uma potência porque ela identifica os vínculos e essa realidade do sujeito, né? E tira a gente também desse espaço muito mais cômodo, né? E muitas vezes opressivo, que é essa demanda de atendimentos ambulatoriais individualizados, né? Então, a visita domiciliar é uma proposta que pode sair do matriciamento e que também contribui para a elaboração do plano de cuidado dos sujeitos. Os grupos, eles são ferramentas indispensáveis hoje ao cuidado em saúde mental, né? Eu trago aqui um autor, que é o Pichon Rivière, que fala bastante do grupo operativo, porque em unidades básicas de saúde, como eu não tenho todas as especialidades, então a gente pode fomentar um grupo operativo. Pode ser um grupo de mulheres, pode ser um grupo de grávidas, né? Pode ser um grupo de familiares e que pode ser conduzido, né, por algum dos profissionais que lá estão, desde que haja pedagogicamente um fortalecimento da prática grupal, né? Porque a atuação em grupos, ela não é uma prática, não é uma prática muito corriqueira em determinadas profissões, né? Na graduação, durante o período de graduação. Então, fomentar, né, municiar essa equipe de conhecimento a respeito de como são compostos os grupos, né, qual a finalidade do grupo, os elementos dos grupos, né, os personagens que vão aparecer durante o manejo do grupo, como manejar o grupo, como mediar os conflitos no grupo, porque eles podem acontecer. Então, esse é o processo também importante de aprendizagem e que colabora demais para o cuidado, né? Então, sai daquela lógica do cuidado individualizado para o cuidado de grupo. Então, o Pichon, ele traz o grupo operativo, assemelha-se ao grupo familiar e pode ser definido como um conjunto de pessoas reunidas por um constante de tempo e espaço, ou seja, o grupo ele vai funcionar às segundas-feiras, de 2 até às 3h30. Normalmente os grupos acontecem 1 hora e 1 hora e meia. Tem articulada por sua mútua representação interna, né? E que se propõe implícita e explicitamente. Significa que esses sujeitos eles vão compartilhar ali suas histórias e essas histórias elas podem contribuir, né? De acordo com as suas relações familiares, com as suas relações intra, né, psíquicas também, vão ajudar
a trazer para o grupo e para que esse sujeito possa lidar melhor com as suas dificuldades. Um dos objetivos da técnica dos grupos, como sinaliza Pichon, é auxiliar na minimização dos medos básicos e o de favorecer o rompimento dos estereótipos que funcionam como barreira à mudança, né? Porque no processo grupal é importante o contrato ético, é importante o respeito à fala, é importante a questão do tom de voz, é importante a cordialidade. Então, vai favorecendo, né, a questão de que o louco ele é agressivo, de que o louco não diz nada com nada, né? De que não precisamos falar porque essa pessoa ela não sabe o que diz. Então, dar voz, né, favorecer o espaço de fala dessas pessoas é muito importante e também para a troca de experiências, né? Hoje nós temos como indicador de saúde o matriciamento de saúde mental na atenção básica, matriciamento de CAPES na atenção básica. Então, esse indicador, ele iniciou, né, como indicador de saúde mental em 2017, né? O Ministério da Saúde estabeleceu como único indicador, até 2016, final de 2016, o indicador era a implantação de CAPS, né? E a partir de 2017, esse indicador estabelecido pelo Ministério foi o matriciamento em saúde mental na atenção primária. Então, foi pactuado, né, com os municípios, com o CAPS, a meta de 12 matriciamentos ano. Então, assim, em média, os CAPs deveriam fazer um matriciamento mês, né? Hoje, no Acre, nós temos CAPs nas 3 regiões de saúde. Não temos em todos os municípios, né? Mas nós temos o Alto Acre e a regional do Juruá, Tarauacá e Vira, como já atingindo a meta anual, e a gente nem terminou o ano, né? Principalmente Brasileia e Cruzeiro do Sul, com o CAPES de Brasileia e o CAPES Nauas em Cruzeiro do Sul, né? Que já tem uma CAPES Nauas especificamente, já tem uma experiência, uma expertise com o matriciamento, né? O Cruzeiro do Sul tem um número de NASFs considerável que permite, né, esse diálogo ainda maior, né, com uma equipe multiprofissional ainda maior nos territórios, né? Brasileia, a partir desse fomento com o telesaúde, sobre o que é matriciamento, como fazer matriciamento, ele vem demonstrando, a partir dos números também, um crescimento no seu matriciamento, e nós estamos, enquanto núcleo de saúde mental, enquanto coordenação, estamos incentivando, né, os municípios para fazerem cada vez mais matriciamentos, porque isso promove, como eu disse antes, isso promove essa interação com a equipe de saúde mental e a atenção primária, e que nós temos uma pactuação também a cumprir, né? E que isso enriquece tanto o sistema quanto os próprios usuários, e isso amplia, né, o nosso conhecimento em saúde mental, e também os profissionais da atenção primária ganharão muito com isso. Então, o indicador, eu não disse anteriormente, mas é um parâmetro utilizado com o objetivo de avaliar, né, sob o ponto de vista sanitário, a rigidez de agregados humanos, bem como fornecer subsídios aos planejamentos de saúde, permitindo o acompanhamento das flutuações e tendências históricas do padrão sanitário de diferentes coletividades, consideradas da mesma época ou da mesma coletividade em diversos períodos de tempo. Significa que
quanto mais matriciamento eu faço, mais próximo desse território onde esse sujeito vive, eu estou. Significa também que essa equipe de atenção primária, ela está sendo, ela está acompanhando esse sujeito no território também, né? Ela está dialogando com essa equipe de saúde mental também. E isso vai minimizando, né, possíveis usuários que necessitem de internações, por exemplo, desnecessárias, né, que necessitem de filas de consultas com um especialista em saúde mental individualizada, né. Isso propõe nos territórios também várias ações e atividades e cursos, né, que esses profissionais podem ganhar com informação, com essa aprendizagem. Então, o indicador, ele é uma ferramenta que avalia, né? E eu acabei falando dessas duas regionais, que hoje têm produzido bastante e têm atingido a meta com relação ao matriciamento, e que demonstram efetivamente que estão cuidando dessas pessoas com transtornos mentais ou que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Talvez não estejam cuidando 100%, ou talvez não estejam cuidando de todas as pessoas que têm transtorno no município, porque não funciona também assim, né? Mas estão nesse diálogo constante sobre a necessidade de olhar para o cuidado de saúde mental nesse município, de olhar para as necessidades, de discutir sobre o plano de trabalho dessas equipes de saúde mental, discutir sobre o processo de trabalho dessas equipes da atenção primária. E isso é muito potente no território. Então, é importante saber, né, que a atenção primária tem um papel importante, né, nas demandas de saúde mental, principalmente em relação aos transtornos leves e moderados, porque, segundo o Ministério da Saúde, 3% da população apresenta transtornos mentais severos e persistentes. 9 a 12% da população apresenta transtorno mental leve e de 6 a 8% apresentam transtornos decorrentes ao uso de álcool e outras drogas, né? E aí pelos quais a atenção básica deve responsabilizar-se, porque esses sujeitos eles irão até as instituições de atendimento em saúde mental, mas como eu disse anteriormente, são sujeitos em que vivem, residem, né, têm suas relações no território. Né. É importante também fortalecer os laços entre a política de saúde mental e a humanização. Né. Hoje ela não é mais uma política, mas ela provocou em nós mudanças possíveis, principalmente com essas terminologias e essas ferramentas, e uma delas a gente está apresentando aqui hoje, com a promoção da autonomia e protagonismo do sujeito, porque essa era um carro-chefe da política de humanização, que nós pudéssemos incentivar a autonomia desses sujeitos, né? Que esses sujeitos não ficassem dependentes do serviço como uma sem necessidade, né? Que esses sujeitos eles pudessem aprender sobre o autocuidado, né? Que esses sujeitos também recebessem incentivos a ações de prevenção, né? E que esses sujeitos eles fossem o centro do seu cuidado, que não houvesse um cuidado em que há uma identificação e uma verticalização de ações em que talvez nem respeite o contexto, como, por exemplo, prescrição de medicamentos caríssimos, né, que não está dentro da condição socioeconômica desse sujeito, ou uma dieta nutricional com alimentos que não faz parte da cesta básica desse sujeito, né, orientações sobre como organizar lá sua residência diante de um processo alérgico, sendo que essa residência tem mal um cômodo e várias pessoas ali coabitando.
Então, é importante que esse sujeito seja realmente o centro do seu cuidado, que esse projeto terapêutico singular, ou seja, esse projeto, esse plano de cuidado desse sujeito, ele seja discutido com ele, né? Que não seja é, só entregue a ele, né? É, como uma orientação pura e simples. Então, esses laços eles vão contribuir para a qualificação das práticas de cuidado. Então, todas essas relações que a gente acabou de dizer, elas só contribuem para que nós nos qualifiquemos, né? Para que nós possamos olhar para a nossa forma de fazer e que nós é, é, possamos pensar numa forma de fazer com qualidade, né? Pensando sempre no sujeito, pensando sempre nessa forma empática da nossa relação com esse sujeito, com vínculos solidários, dialogando sempre com os princípios do Sistema Único de Saúde. Talvez quando a gente fala sobre a reforma psiquiátrica, isso pareça utopia, né? Aí a gente traz que essa reforma é possível, já existem, né, estados em que não existe mais hospitais psiquiátricos, não existem mais manicômios, né, de que os centros de atenção psicossocial, eles são referências. E eu não vou muito longe, né, eu cito aqui o centro, o CAPES Nauas, como um CAPES regional, um CAPES que tem mostrado como cuidar de forma digna, humanizada, né, com cuidado longitudinal, centrado numa equipe interdisciplinar, né, com o seu indicador de saúde com a meta alcançada, com a sua produtividade também, não só a produtividade em números, mas a produtividade da baixa internação de moradores do município de Cruzeiro do Sul no hospital psiquiátrico, né? Então, isso é um resultado positivo e isso nos enche de orgulho, porque aqui mesmo no nosso estado, a gente não precisa pegar um exemplo de fora, né? Mas aqui mesmo no nosso estado. Então, a gente vai fazer essa reforma possível numa operação de passagem, né? Do conceito do sintoma para o conceito da experiência, né? Que implica pensar o humano no plano comum da experiência de homens concretos, né? Aquelas pessoas que a gente lida no dia a dia, né? Quando mobilizados e quando engajados, né? Eles são capazes de coletivamente transformar realidades, transformando-se a si próprio nesse processo. Então, a gente está falando de pessoas reais, não aquelas idealizadas, não, olha, a figura, a família da margarina, lá perfeito, o papai, a mamãe e o filhinho, né? Todo mundo vivendo feliz naquela casinha branca das janelinhas rosas, né? A gente está falando desses sujeitos reais, né? Sujeitos que estão desempregados, né? Sujeitos que muitas vezes vivem com Bolsa Família, né? Mulheres, né, que são vítimas de violência, mulheres que não têm direito à voz, né? Adolescentes que sofrem bullying, né? Que sofrem preconceito de raça, né? Então, nós precisamos trazer toda essa experiência para o nosso fazer, né? Diário, e entendendo as necessidades dessas pessoas, e não querendo adotar receitas prontas, né, para entregar a eles. Né, porque se a gente faz isso coletivamente, se a gente constrói isso de forma interdisciplinar, a gente pode sim, né, eles podem sim transformar as suas realidades e podem transformar-se a si mesmo nesse processo. Né. Como todo processo reformista, no entanto, é importante frisar que, para além de mera reestruturação administrativa ou técnica, ou seja, não adianta a gente construir um CAPES lindo, maravilhoso, bem pintadinho, com os equipamentos todos, se a lógica desses sujeitos ainda esses sujeitos ainda pensem de uma forma manicomial. Né? Esses sujeitos ainda entendam que o isolamento é a melhor saída para o louco ou a loucura. Né? Então, a reforma psiquiátrica requer mudanças, profundas mudanças culturais, né?
o que implica estabelecer um diálogo permanente com a sociedade. Então, a gente não pode discutir nada sem a presença das pessoas, desses sujeitos, né? Por isso as assembleias nos CAPs, elas são tão importantes, porque esses sujeitos, a voz é deles. Nós não podemos tirar a voz das pessoas diante dos seus sofrimentos e diante das suas necessidades, né? E isso é que vai possibilitar a transformação, né, do valor social desses sujeitos como ponto de partida para a construção de uma rede de relações e suporte. E aí, finalizando, eu falo muito, mas hoje eu resolvi falar um pouquinho menos. Eu trouxe uma reflexão aqui do Rubem Alves, né? Que a gente fala, mas se essa fala não tiver uma ação concreta, de que serve a gente falar, né? E que, normalmente, quando a gente fala, a prática, ela tem que vir acompanhada dessa fala, porque de nada vai adiantar se você, profissional, falar que é contra essa forma violenta que é uma internação psiquiátrica ou isolamento, né, e deixar coitadinho do louco, e na sua prática, né, você querer erguer muros, né, entre você e o seu usuário, você tratar as pessoas de forma agressiva, você não acolher as pessoas dentro das suas necessidades, você não deixar com que as pessoas chorem na sua frente. Qual é o problema de acolher o choro? Né? De que nem sempre todas as pessoas que choram precisam ser encaminhadas ao psiquiatra, né? Então, é isso que o Rubem Alves acho que deixa um pouco aqui nessa mensagem para a gente, que as palavras só têm sentido se nos ajudam a ver um mundo melhor, né? Aprendemos as palavras para melhorar os olhos, né? E que há muitas pessoas que têm uma visão perfeita e que nada veem, né? E o ato de ver não é uma coisa natural, precisa ser aprendido. Então, essa é a minha mensagem final para vocês. Essas são as referências que eu utilizei. E aqui é o e-mail do nosso núcleo de saúde mental e o meu telefone celular, caso alguém queira entrar em contato conosco. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Obrigada. Muito bom, Márcia, parabéns pela palestra. E vamos então abrir a perguntas. Já temos pergunta no nossa caixa de bate-papo e abrindo aí o pessoal que está participando. Então você pode ler a pergunta para todo mundo ficar ciente do tema da pergunta e aí já pode começar a responder. Certo. O Lima Júnior, de Rio Branco, Márcia, você como representante da Coordenação de Saúde Mental do nosso estado, quais estão sendo as principais dificuldades para tornarmos a saúde mental vista, compreendida e apoiada em nossos municípios? Seria verbas, capacitação dos profissionais ou força de vontade? Então, no estado, nós temos recurso financeiro, né? Cada serviço implantado, ele recebe uma portaria de custeio, né? Quando o município, vamos começar do início para entender. Quando o município ele quer implantar um serviço da saúde mental, um CAPS, por exemplo, ele faz um projeto e encaminha ao Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde, assim que aprova, ele encaminha para o município, né, para o fundo municipal, um recurso para implantação, claro que também com contrapartida do município, né, com contrapartida municipal. E assim no estado também, né? Então, todos os serviços que nós temos hoje implantados no estado do Acre, eles têm portaria própria
e recebem mensalmente o recurso para as suas despesas, né, com medicamentos, né, com material, enfim. E aí você me pergunta quais são as principais dificuldades. As principais dificuldades é a questão de municípios que têm uma demanda muito maior e que ainda não tem CAPS, por exemplo. Na regional do Alto Acre, nós temos Tarauacá, que tem uma demanda muito grande de saúde mental para Rio Branco, né? E que não tem um CAPS implantado, né? No Baixo Acre, nós já temos CAPS em Sena Madureira e nós temos CAPS em Capixaba. Nós temos 2 CAPS aqui em Rio Branco, que é o CAPS AD3, que é um CAPS 24 horas, e temos o CAPS 2, que é o CAPS Samaúma, que foi implantado ano passado, agora em novembro fez 1 ano, né? E na regional do Juruá nós temos um CAPS 2, né? O 1, 2 ou 3 é o porte do CAPS, né? Quantidade de profissionais, o tempo que ele fica em funcionamento, é isso que demarca a tipificação do CAPS. E nós também temos um CAPS em Mâncio Lima, né? Nós temos projetos, né, encaminhados ao Ministério, Chapuri encaminhou o projeto para implantação de CAPS, e nós estamos esperando a habilitação do CAPS de Sena, porque embora ele seja implantado, ele ainda aguarda um processo de habilitação que é feito pelo Ministério da Saúde, né? Não é feito pela coordenação estadual, é feito a nível federal pelo Ministério da Saúde. Então, a gente já entendeu que falta de recurso não é, né? O problema que a gente enfrenta é a burocratização dos encaminhamentos dos documentos, né? A demora com os encaminhamentos do documento, né? Por exemplo, o CAPS Samaúma, ele deveria ter sido implantado em 2014, né? Esse recurso já estava em conta, esse projeto já estava pronto e ele só foi implantado em 2018, né? O CAPS de Sena também já deveria ter sido implantado em 2014. Então, essa morosidade nos trâmites é um problema, né? A questão da capacitação dos profissionais. Este ano, de 2018, nós atingimos a nossa meta com relação à capacitação. Ainda não na sua totalidade, mas pelo menos 80%. Né? Nós conseguimos fazer uma capacitação em atenção à crise suicida, né? No início do ano. Nós fizemos uma capacitação num programa de prevenção sobre álcool e outras drogas, chamado Programa Famílias Fortes, agora, em outubro. E nós estamos em vistas de fazer uma capacitação para profissionais da rede de urgência, que é em atenção à crise psiquiátrica, né? Então, nós estamos investindo, mas nós capacitamos os profissionais e há uma rotatividade muito grande nos serviços. Então, muitas vezes, você vai até o município, faz essa capacitação e daqui a alguns meses ou ano seguinte, esses profissionais já não são mais os mesmos, né? Eles já estão em outro serviço. Então, isso é um problema. Então, assim, capacitação nós sempre fazemos, mas a rotatividade é muito maior, a velocidade da rotatividade é maior do que a nossa velocidade de realizar, por exemplo, uma capacitação. E força de vontade, eu diria que não é, porque eu entrei no Núcleo de Saúde Mental em 2016, né? Eu era psicóloga de uma unidade de atenção primária, docente assistencial, que é a Policlínica Tucumã, acho que vocês já devem conhecer, e eu trabalhava com saúde da família, trabalhava com ensino e serviço, e ao chegar no Núcleo de Saúde Mental, eu vi o quanto de projetos, o quanto de recursos foram captados, né, por essa equipe que lá estava. Então, força de vontade não é de jeito nenhum. Agora, claro que a gente sempre precisa sensibilizar as gestões municipais,
né? A gestão estadual, a gente precisa sempre estar em reuniões ampliadas, a gente precisa sempre estar encaminhando os relatórios, encaminhando a nossa produtividade e o nosso plano de trabalho, para que haja esse olhar mais atencioso para a saúde mental, porque a saúde mental perpassa por todas as demais saúdes. Saúde da mulher, saúde da criança, saúde do adolescente, saúde do homem, né? Então, ela se faz muito importante, né? E, atualmente, nós estamos estimulando, na verdade, a partir de um interesse do município, Plácido de Castro teve o interesse de implantar um CAPS também, estão nesse processo de elaboração. Aliás, Plácido de Castro e Marechal Thaumaturgo também são os municípios que estão com o projeto para solicitar a implantação de um centro de atenção psicossocial. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, se faltou mais alguma coisa. Então, essas são as dificuldades, né? Alta rotatividade, né? Sensibilização permanente que a gente precisa fazer. Às vezes a gente precisa contar a história 2, 3 vezes, né? Sobre a importância da saúde mental, sobre o recurso de portaria, que ele é carimbado, ele vem, cai no fundo, né, estadual e no municipal, mas ele é carimbado, ou seja, o recurso é para ser utilizado com as ações de saúde mental, que vão desde do que eu citei, que são toda a necessidade de funcionamento de um serviço e a educação permanente, né? Capacitações, participação em eventos e tudo mais. A demanda de saúde mental é alta. Ah, tá aqui. Certo. Então, essa é uma pergunta do. Eu vou só complementar a pergunta do Lima Júnior que faltou. A demanda de atenção à saúde mental é alta? A demanda é muito grande, né? A gente ainda tem uma cultura, né, com o hospital psiquiátrico, né? O imaginário coletivo deixa o hospital psiquiátrico como centro do cuidado em saúde mental ainda no Acre, né? Então, nós temos a regulação que faz essa marcação de consultas de primeira vez, né? E também dos retornos, e a lista de espera é muito alta, né? E o atendimento para a fila também para os atendimentos psicológicos também muito alta. A gente tem um número de profissionais da psicologia, né, dentro da nossa macro-região, aqui no Baixo Acre, a gente tem um número insuficiente para a população que nós temos. E o nível de adoecimento. Nós temos o índice de suicídio, né, alto, né, de automutilação alto, né, e de uso abusivo de álcool e outras drogas também. A população de rua, que é nosso público também, vem aumentando, principalmente o número de mulheres em situação de rua. Então, só para complementar a sua pergunta, Lima Júnior. E o Dr. Rodrigo Silveira pergunta, como o NASF pode ajudar com matriciamento em saúde mental na atenção primária? O NASF é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família e nele estão contidos os profissionais que eu citei anteriormente, que fazem parte do rol de profissionais que podem fazer matriciamento, né? É uma equipe multiprofissional. E ainda tem mais profissionais, né, como ginecologista, como pediatra, porque ele é o apoio às equipes de saúde da família. Então, o NASF, ele vai compor, junto com a equipe de saúde mental, essa articulação do cuidado. Porque dentro desse território, onde o NASF, né, ele é responsável por algumas equipes de saúde da família, dentro desse território tem pessoas em sofrimento mental, né? E as ações propostas pelo NASF, elas vão colaborar com as ações das equipes de saúde mental,
né? Então, esse essa pessoa, esse usuário, ele vai ser melhor cuidado, né? Esse território que tem esse NASF vai ser muito mais potente do que o território que não tem NASF. Por exemplo, Cruzeiro do Sul. Por que, que o matriciamento em Cruzeiro do Sul tem sido tão alto? Porque lá tem 7 NASFs, né? 2 na zona rural e 5 na zona urbana, né? E nós temos, dentro do CAPES, os profissionais de referência por segmento, que, na verdade, segmento a gente chama aqui Rio Branco, mas nos municípios são bairros. Né? Então, esses profissionais, eles vão dialogar com as equipes NASFs, né? Construindo propostas para o cuidado e para esse território especificamente. Então, ele só agrega valor. O NASF vai agregar ainda mais valor ao matriciamento em saúde mental. Acho que é isso, não tem mais perguntas. Tem uma? É isso. Muito Respondi a sua bem, pergunta, doutor Rodrigo? respondeu, claro. Na verdade, a gente fica sempre um pouco preocupado assim com o trabalho complementar entre as equipes de atenção primária, NASF e CAPES, né? Que na verdade tem um potencial grande de serem complementares nesse trabalho, né? Na atenção primária e quando efetivamente trabalham em conjunto, a gente verifica uma melhora no trabalho, uma potência nas equipes e com certeza, como é o tema da palestra, né, educação permanente para todo mundo, né? A gente aprende uns com os outros. Então, às vezes eu vejo que os NASFs, eles, de certa forma, em alguns pontos, são subaproveitados em relação à saúde mental, deixando sempre o trabalho com o CAPES. E quando a gente fala de pessoas com transtorno mental comum, né, que é pessoas com ansiedade, depressão, o papel do NASF é muito importante, né? Aliás, é o dia a dia da atenção primária, né? Trabalhar com pessoas com ansiedade e depressão. Por isso essa questão, né, em relação ao NASF, né? Para você reforçar, porque acho muito importante. Foi muito boa a sua palestra, muito esclarecedora, importante para todo mundo que está aí, né, saber que a palestra vai ficar disposta no YouTube depois. Vocês podem acessar e podem recomendar para algum colega e tal. Agradecer a presença de todos, né, que compareceram aí na nossa caixa de usuários e que puderam aproveitar, desfrutar dessa nossa web palestra de hoje. Márcia, vou abrir para você falar suas palavras finais, né, para a gente ir encerrando a web palestra de hoje. Ok. Vou só aproveitar para complementar que o NASF, com a definição ao que ele realmente se propõe, ele faz esse trabalho complementar. Quando o NASF é entendido como um grande ambulatório de, de especialidades, né, ele acaba criando aquele modelo que eu acabei citando, que é o modelo de oferta. Ele abre uma agenda e acaba sendo um ambulatório multiprofissional. Né? Então, essa é a sensibilização que a gente sempre vem fazendo nas nossas formações, nas nossas capacitações, de que qual é o papel do NASF realmente, né, na atenção primária. Por isso, ele vai ser complementar e vai enriquecer o matriciamento em saúde mental. Vai ser uma mola propulsora, na verdade, a questão do tema da saúde mental aqui no Acre, né? Porque a maioria dos NASFs, eles acabam recebendo esse volume de demanda, de necessidade desse ambulatóriozão, né? Um ambulatóriozão de especialidades e, enfim, multiprofissionais. Não é esse o papel dele. E queria, mais uma vez, né,
é, dizer que foi muito difícil no início, pelo nervosismo, mas que depois as coisas vão se tranquilizando, vão se acalmando e o processo de fala vai se construindo naturalmente. E eu agradeço bastante essa oportunidade. Foi a primeira experiência, meu batizado, né, no Telesaúde, mas a gente utilizou o Telesaúde com uma enfermeira muito querida, que é a Ignei Sena, para explicar para as nossas equipes de CAPES o que era apoio matricial. Então, ela já fez uma web palestra o ano passado e que foi um sucesso e que isso repercutiu positivamente no nosso indicador de saúde, principalmente no Alto Acre. E então significa que o telesaúde é uma ferramenta muito potente, né? E que a gente vai utilizar cada vez mais para encurtar as nossas distâncias. Ó, acabei de matar a saudade de um colega querido, né? Que é o Rodrigo, um companheiro de trabalho, né? Com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. E também mandar um recado aí para a equipe do CAPES de Epitaciolândia, que é uma equipe nova e que não perca o foco, né? Porque o trabalho em saúde mental, ele é difícil, mas ele é maravilhoso, né? E enriquecedor para a nossa vida. E a gente aprende a respeitar o humano em todas as suas diferenças, né? Todas as suas dimensões. Obrigada, boa tarde a todos e a todas. Legal, Márcio. A gente aqui agradece a sua presença e, querendo utilizar o Telesaúde como ferramenta para gestão, fique à vontade, o canal está aberto. Assim como para os colegas, agradecer a presença de todo mundo. Então a gente dá por encerrada a web palestra de hoje e vamos combinar, vamos convidar para amanhã vamos ter uma web palestra combinada de última hora, que vai ser a palestra sobre o Hospital de Amor, né, aqui em Rio Branco. Eu vou carregar aqui um cartazinho aqui para a gente visualizar essa web palestra para chamar as pessoas para amanhã comparecerem também a esta sala para poderem ver também esta web palestra com a enfermeira Gabriela Silva, que vai explicar um pouco das ações do Hospital de Amor aqui em Rio Branco, mas de última hora, porque a Janaína do Lacem não pôde participar amanhã, e a gente então vai ter a Gabriela falando do Hospital de Amor. Um grande abraço a todos, boa noite, até amanhã.